Era uma vez, na antiga China, 3 monges budistas que percorriam diversas vilas, auxiliando as pessoas a encontrarem a iluminação. Eles possuíam um método peculiar. Ao chegar em cada cidade, dirigiam-se à praça central, onde se encontrava o mercado, e simplesmente começavam a rir alto. As pessoas que passavam olhavam-nos com estranheza, mas eles continuavam rindo incessantemente. Frequentemente, alguém perguntava o motivo de suas risadas, e os monges, em silêncio por um momento, apontavam para a pessoa que questionava, retomando suas gargalhadas. Esse fenômeno sempre se repetia. As pessoas da vila, que se reuniam ao redor dos 3 monges para observá-los rir, acabavam sendo contagiadas e também começavam a rir, timidamente no início e descontroladamente no final. Dizem que, após um tempo rindo, todas as preocupações desapareciam, e nada tinha importância o suficiente para entristecer aquela tarde. Quando o sol se punha, as pessoas voltavam para suas casas ainda rindo, porém transformadas, pois haviam se iluminado. Muitos saíam de suas casas tristes ou cansados, mas retornavam extremamente felizes e alegres, apenas por terem sido contagiados pelo riso dos outros. Em seguida, os 3 monges pegavam suas roupas e partiam para a próxima vila. A fama dos monges se espalhou por toda a China, e algumas populações, ao saberem de sua visita, reuniam-se desde a noite anterior no mercado para esperá-los. Houve um dia em que, ao entrarem em uma cidade, um dos monges repentinamente caiu no chão e faleceu. Vamos ver o que acontece com os 2 que restaram, diziam alguns, curiosos para saber se ainda teriam vontade de rir naquele dia. Mais e mais pessoas se reuniram na praça para testemunhar a tristeza dos monges ou acompanhá-los na dor que certamente sentiriam. Mas que surpresa foi chegar à praça e encontrar os 2 monges ao lado do corpo morto de seu companheiro, rindo descontroladamente. Apontavam para o morto, olhavam uns para os outros e continuavam rindo. Eles enlouqueceram, diziam os habitantes. Rir apenas por rir é aceitável, mas isso é demais. Aqui está um homem morto. Não há razão para rir. Os monges, ainda rindo, disseram, vocês não entendem. Ele venceu, e continuaram rindo. As pessoas da vila se olhavam, ninguém entendia. Os monges prosseguiram, entre risadas, a caminho daqui, fizemos uma aposta sobre quem morreria primeiro. Meu companheiro e eu dizíamos que seria a minha vez, porque sou muito mais velho do que eles 2. Mas ele dizia que ele seria o escolhido. E ele venceu. Uma nova onda de gargalhadas invadiu a todos. Definitivamente enlouqueceram, diziam. Precisamos cuidar do funeral. Esses 2 estão loucos. Algumas pessoas se aproximaram para pegar o corpo e lavá-lo e perfumá-lo antes de queimá-lo na pira funerária, como era costume naqueles tempos e naquele lugar. Não toquem nele, gritaram os monges, sem parar de rir. Não o toquem. Temos uma carta dele. Ele queria que, assim que morresse, fizessem a pira e o queimassem assim, do jeito que está. Está tudo por escrito. Os monges seguiram sozinhos, enquanto havia consternação geral. O prefeito da vila pegou a nota, confirmou o último desejo do falecido e providenciou os preparativos. Todos os moradores trouxeram galhos e troncos para erguer a pira, enquanto os monges os observavam indo e vindo, rindo deles. Quando a fogueira estava pronta, todos ergueram o corpo sem vida do monge do chão e o colocaram no topo da pilha de galhos reunidos na praça. O prefeito proferiu algumas palavras que ninguém ouviu e acendeu o fogo. Alguns poucos choravam em silêncio, enquanto os monges gargalhavam. E então, algo estranho ocorreu. Do corpo queimado, uma trilha de luz amarela ergueu-se em direção ao céu e explodiu no ar com um estrondo ensurdecedor. Em seguida, outros cometas luminosos enchiam de luz o corpo em chamas. Fogos de artifício faziam os lampejos subirem até o céu, e a pira se transformou em um incrível espetáculo de luzes, que acendiam, geravam e mudavam de cores e sons espetaculares, acompanhando cada lampejo. Os 2 monges aplaudiam e riam. E então, algo inesperado aconteceu.
Primeiro, as crianças, depois os jovens e, em seguida, os idosos começaram a rir e aplaudir. O resto da vila, que inicialmente resistia e vaiava aqueles que riam, pouco tempo depois também ria. As gargalhadas preencheram novamente a vila, iluminando-a. Por alguma razão desconhecida, o monge que ria sabia que seu fim estava próximo. Antes de morrer, ele escondeu fogos de artifício entre suas roupas, para que explodissem na pira. Talvez uma das razões pelas quais estamos na Terra seja para rir e nunca deixar de experimentar alegria e risos. Quando você é contagiado pelo riso, os problemas desaparecem, e você começa a viver o momento. Portanto, da próxima vez que enfrentar um problema, olhe-se no espelho e sorria. Os problemas são passageiros, mas sua alegria deve permanecer sempre com você. É o que o faz viver. Quem deseja triunfar na vida deve seguir o exemplo dos sábios. Mesmo com a alma ferida, é preciso manter um sorriso nos lábios, repleto de amor.